Olá pessoal, eu sou o João Pedro Morelli e hoje eu estou no escritório da Interior Designer Vanessa Morelli Conte. E hoje ela vai nos contar como é conciliar o escritório e mais 4 empresas. Além de Interior Designer, ela também é empreendedora e está nesse meio há bastante tempo. Tudo bem, Vanessa? Tudo ótimo com você, João. Tudo ótimo. Bom, vamos lá. Você pode me contar sobre você e como você começou a sua carreira? Claro, João. É um prazer. Sobre mim. Eu tenho uma vontade de aprender constantemente. Isso foi minha base, meu norte sempre, de tudo. Tenho um espelho muito forte dentro da minha família, que é meu pai. Dentro dessa visão comercial dele, eu sempre busquei entender o que era, como ele vivia, como ele atendia, como ele se relacionava com as pessoas. E esse foi sempre o meu norte. Ele foi sempre o meu espelho profissional, né? Além de pai, como profissional. E aos meus 17 anos, nós nos mudamos para Itu, né? Nós migramos para várias cidades e estados diferentes, que também ajudou a fortalecer o meu conhecimento, a minha ideia sobre o que é você ser um profissional, um ser humano, de base de construção de vida. Eu me mudei muito pequena para Campo Grande, porque meu pai foi gerente comercial da Volvo. De lá nós fomos para Cuiabá, no Mato Grosso, onde ele abriu todo o mercado. E isso para mim foi espelho, né? Volto a dizer lá do comecinho que ele sempre foi a minha referência como pessoa e profissional. De lá nós crescemos com maturidade como seres humanos bem diferenciado do que era aqui do estado de São Paulo. Voltamos, aí saímos do Mato Grosso, fomos para Ribeirão Preto, ficamos 4 anos lá também. Ali eu iniciei o meu estudo dentro do magistério, então minha primeira profissão, eu sou professora infantil. Então sempre gostei de me relacionar, né, com crianças, com pessoas, então essa base de relacionamento ela foi formada já aos meus 17 anos. Que aí nós nos mudamos para Itu, que é a nossa cidade natal, e comecei a trabalhar numa escola, né? Eu me formei aqui em Itu, fiz meu último ano do magistério aqui em Itu, e fui para uma escola para fazer a socialização infantil de uma criança com deficiência física. E só que ali eu comecei a entender as minhas habilidades de relacionamentos, porque o meu trabalho era de manhã com essa criança e à tarde surgiu uma vaga na secretaria da escola e me ofereceram a vaga. Que legal. E ali eu fiquei, né, assumindo a secretaria. No ano seguinte eu fiquei o período integral. E ali também foram desenvolvidas as minhas habilidades de vendas. Porque eu tinha que mostrar a escola para as pessoas, eu tinha que vender o que era a escola. Tinha que fazer toda a apresentação. Tudo. E nós tivemos um boom na escola, né? Então, assim, ali eu fiquei por 4 anos. E quando eu senti que era a minha vocação, mais do que eu queria fazer, né? Que o meu sonho era fazer faculdade de moda, e eu falei, não, acho que não é esse o caminho. Aí eu ingressei na faculdade de administração de empresas. E quando eu falei que eu ia sair da escola, os proprietários ficaram, não, você não pode sair, porque é você que, né, faz todo o movimento aqui e tal. E eu saí no meu primeiro ano de faculdade, saí de lá e consegui um estágio dentro do Banespa ainda. Que é o banco, né? Que é o Banco Banespa. Então, só que eu já fui uma estagiária de destaque. Porque além das vendas, né, que eu fazia toda... Porque a gente entra, o banco é uma instituição que você movimenta, né? Todas as vendas, não só atendimento ao cliente, mas você vende produtos, né? Então, assim, eu fiz várias vezes ali o recorde de vendas do banco, colocando sempre o banco em destaque, né? Porque era regional, então umas questões aí internas. Ainda recebi uma proposta da minha antiga supervisora na época, que era para assumir a parte de cartão de créditos. Então eu fiquei responsável, eu tive um cargo de um supervisor, mesmo sendo estagiário. E dali foi crescente essa paixão pelo atendimento, por vendas e tudo mais. Dali eu entrei para o setor de maternidade, fui surpreendida por 2 bebês lindos ali na sequência, onde eu me afastei para me dedicar à maternidade. E depois voltei ainda, né, me recolocando no mercado. E dali foi só uma construção. Aí foram cursos de vendas, embora todo curso que eu fizesse, parecia que eu já lia a mente de quem estava aplicando o curso, que eu falava, nossa. Porque eu entendo que vendas e atendimento ao cliente é o que a gente nasce com isso.
A gente nasce com esse olhar, a gente nasce com esse tipo de relacionamento mais diferenciado, sabe? Sim. E então a minha carreira foi construída, né, com essa base, com um olhar bem minucioso daquilo que eu já queria para mim, do que eu entendia o que era relacionamento, do que eu entendia o que era um cliente, que cliente não é só cliente é próximo, cliente é amigo, mas deve ser tratado como um cliente, a gente não pode perder esse fio de relacionamento. Aí eu me formei em administração de empresas, me recoloquei no mercado, fui para uma empresa e assumi ali a parte de vendas internas. Depois eles perceberam o potencial, me colocaram em venda externa. Fui a melhor vendedora no ano seguinte e batendo recordes, né, de vendas. Nossa, o tempo todo batendo metas. E aí eu fui crescendo, né? Foi um cargo que ele foi se desenvolvendo. Dali de vendas eu passei para supervisão de vendas. E foi onde eu fiz curso sobre liderança, eu fui aprimorando os meus conhecimentos, né? E passei para os meus últimos 15, 17 anos são de gestão comercial, onde eu peguei empresas que eram CNPJs e nome fantasia, transformei em empresas reconhecidas nacionalmente, peguei empresas com faturamento estagnado e entreguei dígitos significativos em menos de um tempo recorde, e entendendo o que era o crescimento da empresa, não olhando numa forma macro, mas sempre numa forma micro. Falei, o que a gente precisa entender? Setores que se relacionam, estreitar relacionamento, a visão do proprietário, do diretor, que você fala assim, não, a gente precisa entender a mentalidade, o que você quer passar com a sua empresa. Então, é recolocar ela no mercado da forma correta. Então, foram vários pontos aí que eu fui angariando, fui crescendo e tomando forma, né? Uma carreira que criou corpo, que criou visão, que criou um conceito, a ponto de eu não mudei mais meu currículo. Eu era procurada pelas empresas. E tem aquela história interessante que a gente conversou, né? De eu chegar em casa, trabalhando, ter que fazer uma entrevista com o diretor comercial de uma empresa em São Paulo para contratação imediata para o dia seguinte. 9 horas da noite. Às 9 horas da noite. Então, assim, chegamos, né, nesse nível de carreira, que foi muito gratificante. E que carreira, hein? Bom, e aí, como que entra a decoração nesse meio todo, né? Eu sempre entendi que a organização faz parte do crescimento. Quando você é organizado, você prospera. Então, eu entrava nas empresas e eu sentia uma desorganização muito grande. Desorganização de setores que não entregavam o que precisavam entregar por conta da desorganização. Então, o primeiro ponto que eu olhava, eu falava assim, eu preciso organizar isso aqui. Com certeza. Preciso fazer fluir isso aqui tudo. Então, quando o cliente entra, qual que é a visão dele aqui dentro? Né? Então, em uma das empresas desses últimos 17 anos, que foi uma trading, né? Porque dentro da minha carreira toda eu ainda fiz um curso de importação e exportação, né? E eu entrei e falei, nossa, isso aqui tá muito bagunçado. Né? A pessoa que estava ali dentro não tinha que acessar a minha sala para pegar um arquivo. Eu falei, não, o cliente entra, não tem um café, não tem uma recepção, e eu precisava montar aquilo lá, né? Uma sala de reuniões adequada e fazer com que o cliente entrasse, porque eram clientes em potenciais. Sim. Eu falei, ele precisa entrar e se sentir acolhido. Sentir acolhido e sentir que ali nós tínhamos capacidade de fazer com que o negócio dele acontecesse, porque a gente importava containers, né? A gente falava de um volume muito grande. Então eu precisava trazer esse cenário todo. E eu comecei a organizar. Então, assim, eu setorizei, fiz uma recepção com móveis do que já tinha ali, porque a empresa não tinha, embora ela tivesse 4 anos de existência, ela não tinha faturamento. Nós não tínhamos nenhum faturamento. Ela nunca tinha executado uma importação. E uma exportação que não deu certo. Então, assim, eu comecei a mexer com o que eu tinha ali dentro, setorizando, falei, olha, a gente vai desmontar e o que sobrar eu vou recolocando. Eu posso gastar R$100 ali para comprar uma flor artificial, para colocar numa sala de reunião, comprar um copo bonito para colocar numa bandeja que a gente já tinha ali e fazer com que movimentasse. Aí tinha uma cafeteira na casa do chefe, eu falei, traz, por favor, que a gente precisa colocar na recepção. E a gente foi movimentando isso.
Então eu comecei a perceber que, falei, nossa, eu tenho um olhar muito mais para esse lado também do que só da gestão. E ali, depois executei uma reforma. Ah, mas como que a gente vai fazer? Eu falei, com baixo custo. Falei, nós vamos, aqui eu quero uma casa antiga. Falei, a gente vai reduzir isso aqui, vai tirar essa característica de banheiro e vamos transformar isso aqui num banheiro realmente, num toalete para clientes, né? Vamos mudar o nosso cenário aqui. E fui reaproveitando tudo que tínhamos, porque nós não tínhamos como investir nisso, mas eu tinha que trazer cliente para lá. Então esse foi o meu primeiro ponto como gestora comercial. Dali o segundo ponto foi montar uma nova empresa, que aí foi quando eu chamei o meu diretor, e falei assim, olha, a gente aqui tem uma nova empresa, e dali a gente entregou faturamentos gigantes. Significativos. E aí eu fui percebendo que eu tinha esse olhar para decoração, que eu tinha esse olhar mais minucioso para casa, diferente do que é uma decoração comercial, do que a gente encontra no mercado. Entendi. E esse é o diferencial do meu escritório hoje, né? Porque aí veio a minha formação na parte de interiores, depois vieram mais algumas especializações na parte energética, né? Porque tudo é energia, tudo é movimento, então eu fui entendendo o processo. E hoje o escritório boutique, ele tem essa visão de ser não só diferenciado, mas de levar essa qualidade para as pessoas, de transformar as casas das pessoas. Falei, poxa, se eu consigo transformar uma empresa... A casa também consegue. Falei, é possível transformar uma casa. Porque ali é tudo onde a gente se recarrega, né? Então, esse é o olhar. Esse foi um dos motivos para você fazer essa transição de carreira. Foi o motivo que eu dei o start. Eu falei assim, não, é o que eu gosto, é o que eu me identifico. É o que eu quero fazer. É o que eu quero fazer, é o que eu quero levar para as pessoas. Porque eu acho que casa é muito mais do que uma casa. Casa não são só 4 paredes, uma decoração simples. Casa entrega muito mais. Muito mais. E quais foram os seus maiores desafios nessa carreira de empreendedora? Bom, os desafios, eles são constantes, né? Porque abrir uma empresa, de não só entender o funcionamento dela, a gente precisa da pesquisa de mercado, a gente precisa vivenciar o mercado. Sim. Então, o desafio sempre é o capital. Quanto você quer investir, qual é a sua visão Quanto você tem de retorno, se é médio, longo prazo, como é que vai ser tudo isso, né? Mão de obra hoje está muito difícil, né? Difícil. Então, assim, as pessoas hoje não querem se entregar tanto, tem uma série de desafios aí pela frente. Mas eu acho que o maior desafio mesmo é o capital que você investe e aí uma incerteza de mercado, porque não é só a gente fazer uma pesquisa de mercado, mas o país tem uma visão de economia, política, então tudo isso acaba influenciando. Então, na verdade, quando você empreende, você tem que estar preparado para o mercado. Por mais que eu tenha feito uma pesquisa de mercado, tenha vivenciado o mercado, a gente tem que estar preparado para essas questões sazonais. Porque pode ser que ele dê um boom agora, mas pode ser que o boom venha só daqui a uns meses. Então a gente tem que estar com esse respiro e com essa ideia e não perder a força e não entregar o jogo, né? Acho entregar o jogo. Acho que esse é o X. E quais são as suas motivações para continuar nessa carreira de empreendedorismo? Motivação. Eu acho que a minha maior motivação é porque eu faço o que eu gosto. Então, assim, eu gosto daquilo que eu trago, eu gosto daquilo que eu coloco na casa das pessoas, identifica com o meu trabalho, com o meu propósito. Então eu acho que isso é a base de qualquer trabalho bem feito. É você gostar daquilo que você faz. E qual a importância da comunicação, das vendas da equipe? A comunicação é primordial, né? Então uma equipe que conversa, uma equipe que está dentro do mesmo propósito, ela cresce. Hoje o mundo corporativo não é um mundo fácil, assim, não vejo como uma coisa simples, né? Mesmo porque nós lidamos com pessoas. Sim. Mas o olhar do gestor, ele é fundamental para que essa equipe converse, para que essa equipe esteja entrosada e ele chegue onde realmente precisa chegar, né? Que são os resultados. Sim. Então, eu acho que esse entrosamento é fundamental. É o que precisa para ter as vendas. Exato. E além das vendas, ter que o grupo se entenda, né? Que não tenha briga, que todo Exato. mundo consiga conviver ali lado a lado. Exato. E como você analisa os resultados das vendas
e toma as decisões estratégicas? Eu sei que eu trabalho com marcas diferentes, algumas já são carro-chefe, outras não. Então, assim, eu vou fazendo um estudo de mercado o tempo todo. Né? Eu acho que essa é a grande visão do empreendedor, porque não adianta eu colocar um produto e não estar interagindo com o mercado. Eu sei que esse produto sai mais do que o outro, por exemplo. Aí eu vou falar assim, olha, então eu vou criar uma estratégia de vendas. Como que eu vou vender esse produto junto com o outro? Eu vou criar um kit. Então eu preciso alavancar aquela venda, certo. Porque estoque é dinheiro parado. Sim. Então eu preciso entender isso aqui. Eu falo, mas para quem que eu vou colocar? Então eu vou selecionar um público e eu vou criar olha, eu sei que isso aqui vai vender mais para um determinado momento. Por exemplo, um Dia das Mães. Aí eu crio um kitzinho, coloco lá e eu coloco numa caixinha. Então eu vou sentindo o mercado e colocando o produto que sai mais com o produto que sai menos. Então realmente é uma análise constante de como está a saída do produto e como está o mercado, como é que está essa movimentação toda. Entendi. E analisando concorrente, analisando o mercado, analisando o tempo todo. Então é um estudo que não para. E que conselho você daria para as mulheres que querem seguir essa carreira de liderança e empreendedorismo? Bom, o que eu sinto e o que eu posso transmitir? É desafiador. A carreira para a mulher não é fácil. A gente ainda vive uma desigualdade, menos hoje do que era no passado, do que eu falo de 25 anos atrás. Bastante coisa. É muita coisa. Hoje a gente tem uma sociedade com uma mente mais aberta, mas nem tanto. Mas eu entendo que quando existe uma paixão, quando existe um propósito, a vida flui. Né? Então é trabalhar sempre dentro do propósito. É encontrar aquilo que realmente que você gosta, que te faz feliz e motivada para seguir. Porque o tempo todo nós vivemos aquela provação da desmotivação, da procrastinação. Então é ter foco. É foco e determinação. Então se é isso que você quer para você, se é isso que te faz feliz, eu sempre brinco, abraça a causa e vai. Para o pessoal que está escutando a gente hoje, quais conselhos você daria para quem quer seguir essa carreira de empreendedorismo e quer ter sucesso no futuro? Bom, o empreendedorismo é sempre um desafio. Acho que o estudo é constante. Não é só o estudo da nossa área comercial, mas o estudo de uma forma geral. Porque se a gente entende um todo, a gente entende a movimentação de uma empresa. Sim. Então, é muito importante esse estudo. Eu nunca paro de estudar. Os cursos são sempre muito bem-vindos. O aprimorar o conhecimento é sempre muito necessário. E uma coisa que eu carrego muito comigo é ouvir os mais velhos. Na primeira oportunidade, escutem. Aprendam, porque o mundo digital hoje facilita muito a vida da gente, mas uma gestão comercial vai muito além do que a gente tem dessa facilidade hoje, que a tecnologia está entregando. É relacionamento, é o conhecimento, sabe? Então, é escutar sempre aquele profissional mais antigo, que conseguiu o sucesso de uma outra forma, é ler sobre... Então, assim, são os cases de sucesso que estão aí para a gente acessar o tempo todo. Determinação. Certo. É entender o cliente como um todo, entender a empresa como um todo e entender o seu papel como gestor. Eu acho que isso é primordial para qualquer carreira de sucesso. E faço votos que a sua seja também de muito sucesso. Muito obrigado. E que a sua continue sendo também de muito sucesso. Muito obrigada. Bom, foi um prazer esse bate-papo. Muito obrigado pela recepção e nos vemos em breve. Bom, pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui e espero que tenham gostado. Até a próxima.